por um grande público, sucesso total de público, mas dificuldade para chegar e principalmente para sair do polo Mestre Vitalino. De acordo com os ouvintes que também reclamaram muito no WhatsApp Cidade, o congestionamento durou mais de 1 hora. Inclusive estamos com fotos aí do congestionamento, ônibus presos, olha, um caos. Sobre esse assunto a gente chama agora ao vivo novamente o repórter Alex Murphy. Alex, bom dia. Primeiro, antes de saber para evitar os transtornos, perguntar o que aconteceu, né, lá, sábado passado, domingo passado. Desse domingo deve ter muita gente, porque é dia dos namorados, e tem a caminhada do cuscuz ainda mais, enfim. É verdade, viu, Mário? De volta aqui no Manhã Cidade, né? Eu falo ao vivo aqui do bairro Petrópolis, mais precisamente aqui na sede da AMTTC, que é a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transportes aqui de Caruaru. Né? E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Matheus Freitas, ele que é presidente da autarquia, né? E vai conversar com a gente agora. Matheus, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Um caos tomou conta do Alto do Moura durante esse final de semana, né? Trânsito realmente caótico, muita gente reclamando, principalmente na hora de vir voltar, né? Voltar aí do Alto do Moura. O que aconteceu? Conta pra gente. Bom dia. Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia ao estúdio. O que aconteceu no domingo é algo que normalmente a gente chama de o efeito de saída de um grande evento em que eu tenho poucas entradas de entrada e de saída. A equipe da MTTC passou o dia no evento, desde o iniciar das atividades, a partir das 7, 8 horas da manhã, com viaturas que passaram o dia inteiro fazendo o ordenamento dos veículos no Alto do Moura. O que aconteceu também, a gente teria uma grande quantidade de pessoas, as estimativas oficiais dizem que por todo o dia passaram-se entre 30 e 50 mil pessoas lá no Alto do Moura, e aí o que a gente vê é que temos basicamente uma principal entrada para a chegada da população através da rua Avenida Leão Dourado, e que todas essas pessoas, e aí as equipes da MTTC que passaram o dia fazendo o ordenamento dos veículos na chegada das pessoas, não somente como veículos particulares, mas também com os ônibus. A gente teve pelo menos desde as 9 horas da manhã até umas 2 horas da tarde, somente pessoas chegando no Alto do Moura. Então foi uma grande quantidade de pessoas que passou o dia entrando no Alto do Moura para aproveitar o evento, curtir, ter esse teu fim de semana, já no primeiro fim de semana do São João. E aí o que aconteceu é que pouco antes da última atração terminar, as pessoas já se organizaram para sair, e por volta das 5h30, 6 horas, todos saíram de uma vez. Então, uma vez terminado o show, ninguém quer ficar no local, já que não tem mais atrações, é óbvio isso. E que nesse momento, a maior parte das pessoas, ao invés de se utilizar de transportes públicos para voltar para as suas residências, a grande maioria tem seu familiar em casa, às vezes solicita um ônibus, um carro particular, até mesmo um serviço de táxi, serviço de mototáxi, que também estavam presentes lá na localidade. Só que aí a maior parte das pessoas se utiliza de carro particular para voltar para casa. E aí o que a gente tem é uma avenida, tanto para a entrada quanto a saída, que ficou totalmente congestionada. E aí, de modo que nem o ordenamento do trânsito por parte dos agentes da MTTC, que ficaram até por volta do término do show, 6 horas, 6h15, não havia nem como fazer o ordenamento, porque tinha tantas pessoas na rua, na frente e ao redor dos carros, que não teria nem como ordenar ou indicar a saída para esses veículos. A gente tem aí, como foi mostrado nas imagens, alguns veículos nas proximidades dos estacionamentos, mas tinha tantas pessoas, eu digo isso porque eu estava presente, tinha tantas pessoas ao redor dos carros que era até mesmo inseguro, era um risco para as pessoas se houvesse qualquer celeridade no que diz respeito aos carros. Grande maioria chegando e com uma velocidade bem baixa na saída, devido à grande quantidade de pessoas que estavam saindo do Alto do Moura. Matheus, vem um outro final de semana aí bastante disputado, né? O Dia dos Namorados vem aí, inclusive no dia 11 tem a caminhada tradicional do forró, a caminhada do cuscuz, né? Em direção justamente ao Alto do Moura. Qual será a estratégia, qual será o planejamento para que o que aconteceu nesse último final de semana não aconteça também nesse próximo?
Bem, o que a gente espera no próximo fim de semana, não somente no sábado, mas também na caminhada do Cuscuí, que ocorre no dia 12, é uma quantidade até mesmo muito maior de pessoas no Alto do Moura. Então, o principal pleito, o principal objetivo para que a gente consiga diminuir essa quantidade de caos, essa quantidade de exorbitante de veículos no Alto do Moura, seria que as pessoas se utilizem do transporte público. E aí, diminua a quantidade de veículos privados no local, de modo que a gente consiga acelerar a saída. É um local, o Alto do Moura, que eu tenho basicamente uma única saída e uma única entrada, a mesma via, a Avenida Leão Dourado. Há o bloqueio a partir dos estacionamentos, a partir do pórtico do Alto do Moura, porque dali em diante só tem pedestres. E aí, uma vez que termina a festa, é melhor que as pessoas se utilizem do transporte público para voltar para casa, porque a via ela não é tão longa, a gente tinha um congestionamento, até mesmo na chegada, durante o dia, no sábado, no domingo, nas festividades do Alto do Moura, que o engarrafamento chega até as proximidades do IFPE, ou até mesmo na própria entrada de acesso do aeroporto. Então, é uma grande quantidade de carros para poucas pessoas que eles conseguem carregar. Então, a gente tem os nossos planejamentos que vêm desde o viaduto do São Francisco, no início ali da Avenida Leão Dourado, até chegar ao Alto do Moura. Mas é imprescindível que as pessoas se utilizem do transporte público, porque o Alto do Moura, com essa grande quantidade de pessoas que ocorre na festa do Cuscuz, se todo mundo for de carro particular, é até óbvio que vai ocorrer esse congestionamento. Então, aproveito até o espaço da própria Rádio Cidade para indicar às pessoas que utilizem do transporte público, que se utilizem do sistema de transporte coletivo para se deslocarem, seja táxi, seja mototáxi, que é algo que, em vez de utilizar o seu carro próprio, ou até mesmo carona de familiares, ou até mesmo outro meio de transporte, que se utilize do transporte público para acelerar essa vinda. E com isso a gente vai diminuir o congestionamento. Agora é algo que depende da população. Matheus, Mário tem uma pergunta, ele quer também bater um papo com a gente aqui. Pois não, Mário? Alex, perguntar ao Matheus se tem a possibilidade da criação de uma rota exclusiva para os ônibus, né? Se não tem como criar isso, deixar os carros particulares com mão e contramão, alguma coisa assim, e os ônibus e o transporte público ter uma rota exclusiva para desafogar essa história. Porque não adianta, né? As pessoas têm esse costume, tem um estacionamento lá, uns deixam o carro, outros não deixam, e aí de repente fica tudo travado de novo. Ele está perguntando aqui se não há uma possibilidade, por exemplo, de ser criada aí, na verdade, uma rota alternativa, né, exclusiva aí até para o transporte público, né, para que justamente as pessoas possam se utilizar dele, né, e possam entrar e sair com mais tranquilidade. Porque, querendo ou não, se não houver esta rota, vamos supor assim, é congestionamento tudo que é lado. Bem, o que temos ali no Alto do Moura especificamente é um espaço que ganhou uma festa, a festa do Alto do Moura, que tomou grandes proporções em termos de público. E aí sim há a possibilidade da criação de novas vias, mas isso é algo a ser verificado a partir da Secretaria de Obras e algo para ser implementado não para este São João, mas para os próximos. Então, neste São João, com as vias que nós temos à disposição, é importantíssimo que a população tenha consciência de utilizar o transporte público para se dirigir ao local de festa e também voltar para um local menos congestionado, um local menos cheio de pessoas, e ali sim chamar a sua carona, chamar um táxi, chamar o seu carro privado, estacioná-lo nas proximidades ao redor das áreas do Alto do Moura, de modo que a gente diminua essa grande quantidade de veículos, que foi o que aconteceu neste fim de semana, grande quantidade de veículos particulares, e todo mundo quer voltar para casa. Só que aí eu tenho um evento que passamos mais de 5 horas somente recebendo turistas, recebendo pessoas que iriam curtir, forrozar, e aí dentro do fim da festa, como todo mundo ficou até o fim do evento, todos querem sair de uma vez, e com razão, todo mundo quer chegar em segurança, todo mundo quer chegar rapidamente em casa, mas aí devido a uma limitação de infraestrutura da via, e até que seja criada outra via, de modo que eu tenha uma entrada, uma saída, as pessoas têm que ter a consciência de utilizar o transporte público para poder voltar para casa o mais breve possível. Matheus, uma outra alternativa, a gente sabe que todo o estacionamento, né, ele tem um limite, né, uma quantidade de veículos a ser estacionados lá, né? Não teria, por exemplo, a possibilidade da MTTC, por exemplo, lá no pátio de eventos, o que acontece? Quando lota, né, o superlota lá o pátio de eventos, há um limite de pessoas, um bloqueio, não entra mais ninguém. Não poderia ser feito isso também, não, por exemplo, ter esse controle de vocês da MTTC, como você bem falou, desde lá do viaduto da Leão Dourado, uma comunicação, por exemplo, o estacionamento aqui já está superlotado, já não cabe mais ninguém, e impedir, né,
na verdade, orientar a pessoa que está indo lá para o Alto Moura retornar e não ir porque realmente vai enfrentar trânsito ou congestionamento? O que temos ali no Alto Moura, além do estacionamento da prefeitura, o estacionamento público, que também não chegou à sua capacidade máxima, a gente tem inúmeros estacionamentos privados. E aí não há como o poder público impedir a atividade comercial de empreendimentos privados. É a livre iniciativa, é o direito de todo mundo de também ganhar sua renda, o seu pão de cada dia. Então não é uma situação que dá para ser resolvida unicamente com uma atitude do poder público, desde o início da ponte, do viaduto do São Francisco, em que eu tenho inúmeros empreendimentos, e aí não tem somente estacionamentos, eu tenho comércio, eu tenho postos de gasolina, eu tenho que ter a livre circulação de veículos, eu não posso impedir isso. Então, novamente o que eu digo, é uma situação de conscientização. No próprio estacionamento da prefeitura, a gente não teve capacidade máxima atingida. Então isso quer dizer que há sim uma certa conscientização, sensibilidade por parte da população. Mas ainda assim há os estacionamentos, há um complexo industrial ali, há trabalhadores que garantem, a própria empresa de ônibus na proximidade do Alto do Moura, que precisa também de trânsito para os seus veículos. A gente tem institutos acadêmicos, a gente tem fábricas, e aí não dá para simplesmente impedir que essas pessoas cheguem ao seu destino. E aí, novamente eu repito, é uma questão de sensibilidade por parte da população de se utilizar o transporte público, curtir a festa e voltar pelo transporte público. Mas é algo do dia a dia, desse tipo de evento, quando se toma grandes proporções. Só para a gente concluir aqui, muitos ouvintes, né, ligam lá, entram em contato com a gente lá pelo WhatsApp, que reclamam muito do trânsito dentro do centro da cidade, né, principalmente durante o final de semana, né, e festivo como está. Tem como a MTTC, por exemplo, intensificar, né, o número de agentes, por exemplo, principalmente em cruzamentos, ali como próximo ali à Rua Martins Júnior, né, dos Correios ali, que dá acesso ali, vem da Praça do Rosário, vai pela Vigário Freire e tal, e há um congestionamento muito grande por ali, Rua 15 de Novembro e tal, e eles reclamam que não veem agentes lá, né, como antigamente a gente via um agente lá em cada esquina ou algo do tipo assim, né, direcionando ali o trânsito. Por que isso que não ocorre? Principalmente também ali, próximo ao tiro de guerra, Caixa Econômica Federal. Bem, há um planejamento não somente voltado para a presença dos agentes, mas também a própria remoção dos veículos que ocorre dentro do período de São João, dentro do bloqueio que já foi publicizado, enviado, e até mesmo pela própria Rádio Cidade. A gente tem pessoas da autarquia, são os agentes de trânsito, que ficam circundando toda a área do pátio, como também toda a área em volta. E que também a sinalização foi reforçada no que diz respeito aos locais de proibido estacionar e proibido o sentido. E aí, nessa situação, o que temos também, nesse período festivo, não somente no São João, mas também em outros períodos, é que a grande parte das pessoas quer chegar ao evento com seu carro próprio. Mais uma vez, é uma situação de conscientização no que diz respeito à utilização de transporte de massa. Mas, ainda assim, as deliberações por parte da MTTC no que diz respeito à fiscalização de trânsito, até mesmo a própria remoção de veículos que impedem a circulação da via dentro do pátio. Então, a gente tem também esses recolhimentos que ocorreram no último fim de semana de veículos que estavam impedindo e causando congestionamentos, engarrafamentos, a partir do desrespeito da sinalização de trânsito. Então, é algo que está sendo sim realizado, não somente no período de São João, mas também fora dele. Mas o que ocorre é que dentro do período de São João há uma intensificação da quantidade de veículos, não somente das pessoas de Caruaru, mas também de tantas outras cidades que vêm curtir o São João aqui na cidade. Mário, tem outra dúvida? Pois não, Mário? Chegou uma mensagem aqui do nosso ouvinte no WhatsApp Cidade, né, que é o 998780997, do Zé Paulo. Ele diz o seguinte: Mário, que atrapalhou o trânsito muito na questão do Alto do Moura foi uma carreta que estava distribuindo chopp. Ela ficou atravessada e atrapalhou muito. Se essa carreta não tivesse, na opinião dele aqui, não teria atrapalhado, teria dificultado demais. Se o Matheus teve conhecimento disso, se vai tomar alguma providência para que não aconteça isso de novo sábado que vem. Entendi. Ok. Um ouvinte entrou em contato com a gente agora pelo WhatsApp e disse que, segundo ele, o problema ocasionado lá no Alto do Moura foi devido também a uma carreta que estava lá estacionada, né, tomando uma boa parte lá das vias, distribuindo chopp ou algo do tipo,
vendendo, e se não tivesse essa carreta lá, se você tomou consciência dessa situação, Matheus? Bem, é um equívoco. Essa carreta, ela está dentro da área de bloqueio do São João, dentro do Alto Moura. Ela não estava na via pública de retorno de entrada e saída do Alto Moura. Essa carreta é até de um dos patrocinadores do São João, que estava dentro da área dos turistas. Essa carreta ela não estava na via de trânsito dos veículos de entrada e saída. Então, pela sua concepção, ela não atrapalhou? O ouvinte ele disse que ela atrapalhou um bocado aí. Essa carreta ela não estava na área de circulação dos veículos. É que essa carreta estava nas proximidades do centro de Mário tá só... Perdão, Matheus. Mário está comentando com a gente. Infelizmente você não está com ponto aqui, mas a questão da aglomeração, né, de pessoas, como você bem falou aqui no início da nossa entrevista, né, muitas pessoas, então aglomeraram aí em volta dessa carreta, tal, então atrapalhou um pouco o trânsito. Negativo. A carreta estava dentro da área do evento. A área do bloqueio foi muito antes, até mesmo antes do estacionamento. Essa carreta de distribuição de bebidas não afetou de modo algum o trânsito. O bloqueio foi realizado e essa carreta ficou dentro da área turística, dentro da área do evento. Toda a parte de entrada e saída dos veículos de fora, que traziam turistas, que traziam forrozeiros, estava fora da área de atuação, muito longe de onde essa carreta estava. Essa carreta da distribuição de bebidas estava dentro, novamente falo, do núcleo da festa. Independentemente disso, não havia nenhum tipo de interrupção do trânsito por parte dela em específico. Entendi. Mário, mais alguma pergunta? Não, tem uma pergunta aqui do Kiko França, mas eu acho que você já fez, né, a respeito do trânsito no sábado, que ele passou 45 minutos, né, para ir do centro da cidade, ali mais ou menos da Rosa Doceira até o Colégio Sagrado Coração, uma reta, e disse que a grande reclamação que chega aqui do Kiko França, tem um áudio do Lenilson, o pessoal reclamando da falta de agentes da MTTC, né, em pontos estratégicos. Matheus também não reconhece esse problema da falta de agentes? Porque ele não está reconhecendo nenhum problema aí, né? Infelizmente, né, a gente está tentando aqui... A maioria das pessoas que estão entrando em contato com a gente, Matheus, está realmente reclamando sobre a falta de agentes, né, de ver o agente na rua, né, porque, por exemplo, vamos supor, os agentes estão dentro da viatura, certo? Ali, próximo ao pátio de eventos ou em alguns pontos, dentro da viatura. Eles também vão ficar presos no trânsito. Então, o que as pessoas estão reclamando? Que não estão vendo os agentes fisicamente, ou seja, fora dos veículos, por exemplo, em pontos estratégicos. Teve um ouvinte que entrou em contato com a gente aqui, disse que passou cerca de 50 minutos em linha reta para chegar ali do tiro de guerra, aliás, do tiro de guerra ali, por exemplo, até a Caixa Econômica Federal, em linha reta. Então, um agente de trânsito ali, ele não pode, por exemplo, ele como autoridade de trânsito, ele não pode, por exemplo, liberar um trânsito de uma certa via, impedir a outra, mesmo aquela outra tendo uma liberação do semáforo, né, para justamente fluir o trânsito e desafogar tudo aquilo ali? Como eu falei anteriormente, no pátio, nas áreas de mediações de pátio, há uma quantidade de bloqueios que foram colocados justamente para priorizar o pedestre. E aí, nesse sentido, há sim, não somente através da presença do agente de trânsito, a própria presença dos bloqueios que estão com pessoas da prefeitura que vão estar por lá fazendo o ordenamento do trânsito. A gente tem os bloqueios para direcionar os veículos para os locais de embarque e desembarque. A gente também tem os locais específicos que são rota para os transportes de ônibus e a população ter a segurança não somente dentro da área da estação ferroviária, não somente dentro da área do pátio de eventos, mas também ao atravessar as diversas ruas da cidade. E aí sim eu tenho agentes de trânsito que ficam circulando toda a área de bloqueio para garantir a fluidez não somente das pessoas que vão curtir a festa através do embarque e desembarque dos diversos terminais de ônibus, mas também para garantir a circulação dos veículos de serviço e dos próprios moradores que estão ali dentro da área do pátio de eventos. É uma situação complexa que diz respeito eu tenho que garantir a segurança viária do pedestre que vai curtir a festa, mas também tenho que garantir a circulação de toda a logística que faz o São João acontecer. Então, assim, tem que ter o respeito por parte dos condutores à sinalização de trânsito, à sinalização semafórica e na necessidade da população identificar o desrespeito de condutores, na situação de identificar o engarrafamento, um congestionamento, entrar em contato com a MTTC e a gente está direcionando nossas equipes que estão em todos os locais
Claro, eu vou estar especificamente por uma questão de quantitativo, eu não posso estar em todas as esquinas com todos os agentes de trânsito. Isso aí é humanamente impossível e até mesmo impossível em outras cidades do país e do mundo. Eu não tenho como colocar um agente de trânsito, nem um policial em cada esquina da cidade para garantir a segurança de todos. Há um ordenamento, há uma percepção de segurança e há uma necessidade da população entender que na necessidade de identificação, encontrar a pessoa da prefeitura, a pessoa da organização do evento mais próxima possível. Não há somente os agentes de trânsito, mas também há o guarda municipal, há um departamento também relacionado à Polícia Civil, à Polícia Militar, que essas pessoas estão conectadas através dos rádios da produção do evento. E aí sim a gente consegue pontualmente corrigir essas situações. Eu tenho casos, Mário, que as pessoas desrespeitam o semáforo, eu acabo criando um congestionamento ali de 5 segundos, que acaba criando um efeito cascata que vai chegar 2, 3 quarteirões depois. Então, no momento em que eu chego com a viatura por ali, seja levando 2, 3, 4, 5 minutos, o problema já tem cessado. E eu acabo tendo que deslocar uma viatura de um local que eu estava precisando manter um bloqueio, mas que na necessidade, no chamamento maior, mais urgente, eu consigo deslocar essa equipe para o local imediatamente. Ok, Matheus, muito obrigado, viu, por sua participação. Aqui conversamos com o Matheus Freitas, ele que é presidente da AMTTC, Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transportes aqui de Caruaru, né, esclarecendo aí, né, o que houve aí durante esse final de semana passado e espera realmente, né, o bom senso aí da população para esse próximo final de semana. Mário Flávio. Tá certo, obrigado Alex, obrigado ao Matheus, um abraço aí para ele, né, que está representando a prefeitura. Vamos passar aqui rapidinho no WhatsApp Cidade, muitas mensagens.